E hoje nós iremos falar sobre a função dos pensamentos, conectando isso ao que nós já temos estudado lá no nosso curso de neuropsicanálise na prática clínica aos modelos preditivos. Eu falo que a base ou o principal objetivo da terapia neuropsicanalítica é atualizar os modelos preditivos dos nossos pacientes para que eles possam atender às suas necessidades de uma forma mais eficaz. Isso é a essência do tratamento neuropsicanalítico. Para isso, é fundamental, né, também abordar os pensamentos. Quais são as contribuições que os pensamentos têm para aquilo que nós chamamos de modelos preditivos? É interessante você fazer uma pesquisa dentro da função dos pensamentos, se encontram muito poucos profissionais abordando para o que os pensamentos servem. Assim como eu tenho batido em algumas teclas que algumas pessoas não gostaram muito, na ideia de que muitos profissionais estão querendo fazer os pacientes parar de sentir, muitos poucos profissionais são aqueles que abordam a função dos pensamentos. Para que servem os pensamentos? Eu percebo sempre no senso comum, ou mesmo nas redes sociais da vida, as pessoas sempre atribuindo ao pensamento o fato de não conseguirem dormir, atribuindo ao pensamento o fato de terem ansiedade, atribuindo ao pensamento o fato de ter medo, atribuindo ao pensamento o fato de terem patologias. E o nosso olhar aqui, através desse estudo hoje, é entender que não, que os pensamentos eles só surgem depois que a capacidade de sentir veio à tona, ou seja, o sentir, a instância afeto, precede a capacidade cognitiva que gera o pensamento. Então, antes do pensamento, da lógica, do raciocínio e da fala, existe o afeto. E esse afeto é a base da consciência. Portanto, nós trabalhamos utilizando esses afetos para atualizar, de certa forma, esse modelo preditivo. E aí o que eu estou dizendo é que nesse processo de atualizar modelo preditivo, os pensamentos têm uma função caríssima, uma função muito importante. Então, assim como eu encorajo vocês a não se livrarem dos sintomas dos seus pacientes, aquilo que eles sentem, eu também pretendo, através dessa explanação, explicar para vocês por que, que os pensamentos também estão trabalhando para esse processo de atualização do modelo preditivo. Portanto, assim como nós não nos podemos livrar dos sentimentos, nós também não podemos e não devemos livrar o paciente dos seus pensamentos, livrar ele da quantidade de pensamentos que ele tem. Se existe uma quantidade enorme, intensa, uma frequência intensa de pensamentos sendo gerada para esse paciente, significa que existe, por outro lado, uma quantidade intensa de necessidades a serem atendidas. Assim como eu ensinei para vocês lá no curso de neuropsicanálise na prática clínica que os sonhos podem ser utilizados como mensuração de processo terapêutico, ou seja, o progresso do tratamento do paciente é expresso através dos sonhos dele, eu vou da mesma forma explicar para vocês que os pensamentos, por outro lado, demonstram quando, de certa forma, o processo psicanalítico não está fazendo efeito, quando o tratamento não está trazendo resultado. Os pensamentos corroboram para isso. Quanto maior a quantidade de pensamento, mais demandas eu tenho para ser atendidas. E aí eu vou, claro, no finalzinho aqui, adentrar, passar levemente ali pela os modelos preditivos das pessoas atípicas, tá? Então, uma pessoa neurotípica, ela vai ter uma forma de atualizar o seu modelo preditivo que é diferente de quem não tem uma condição como o TEA ou o TDAH. Então, é importante a gente também ter essa fundamentação, porque os pacientes que chegam para nós vai precisar de uma sensibilidade, de uma assertividade maior para trabalhar o manejo terapêutico no objetivo de atualizar o modelo preditivo. Não é a mesma abordagem, o mesmo processo, a mesma velocidade ou intensidade que eu utilizo em outros pacientes que eu vou utilizar nas pessoas neurotípicas. Não é, tá? Eu preciso ter uma sensibilidade maior, uma assertividade maior para fazer o manejo desses pacientes, olhando por esse olhar aqui do modelo preditivo. Ok? Eu acho que é isso que eu vou tentar expressar para vocês hoje. Um convite que alguns de vocês eu sei que já estão cadastrados, mas eu reforço esse convite aqui. Nós vamos ter esse curso, que é o primeiro curso que vamos ter no Brasil, da escala ANPS na prática clínica. Essa escala, a gente já deu uma pincelada nela no curso lá de neuropsicanálise na prática clínica, que tem esse gráficozinho ali de teia que você preenche e pega os afetos que estão em desvio e desequilíbrio do paciente. Essa escala, gente, diferente de qualquer outro modelo que nós temos aí, como o Big Five, né, as grandes personalidades,
outros tipos de testes, de escalas que vão medir em si o perfil comportamental, o comportamento do indivíduo, por que que ele age como ele age. Essa escala, ela busca mapear afetos, ou seja, ela busca mapear a nível neurobiológico as emoções primárias. Então, nessa escala aqui, que eu estou trazendo isso aqui muito voltado para quem trabalha com crianças, em escola, instituições religiosas, quem trabalha com processo seletivo de RH, mas em especial para quem trabalha com a clínica e gostaria de ter um conhecimento de uma escala que é focado no que nós já trabalhamos em neurociência afetiva, que é focado no que nós já trabalhamos em neuropsicanálise. Então, imagina que chegou um paciente lá e você está fazendo a anamnese do paciente e você precisa identificar qual é o afeto, a necessidade em desvio. Você constrói a sua hipótese, a sua teoria a partir da anamnese e da observação clínica e tem uma base, um teste que realmente fundamentado cientificamente para comprovar se o desvio afetivo, a necessidade que o paciente está padecendo é exatamente aquilo que você viu, observou no manejo clínico ali na observação. Ou seja, você vai refinando o seu olhar a partir dessa escala, tá? Então, essa escala, ela traz lá os 6 afetos, ela não traz os 7, no curso vocês vão entender, os 6 afetos, e aí vai ter um desvio homeostático. Se, por exemplo, é esse desvio aqui que está acontecendo, a patologia do paciente vai surgir a partir disso. O que eu preciso dentro da clínica, então, é atualizar o modelo preditivo do paciente de como ele atende essa necessidade que o gráfico está falando que está em desvio. Por exemplo, se é o desvio do vínculo, eu preciso atualizar o modelo preditivo desse paciente de vínculo, porque o gráfico está apontando que é vínculo. Então, a ansiedade, o medo que ele tem, a raiva que ele tem, na clínica, os sintomas que ele apresenta estão derivando desse afeto, tá? Ou seja, uma ferramenta muito assertiva para a gente entender o comportamento do paciente. Mas a diferença dessa escala para outros testes, como o próprio Big Five, é que isso aqui tem uma base neurobiológica, ou seja, a gente está mapeando a instância mais primitiva, mais afetiva do indivíduo. Não é a cognição que ele pensa sobre si mesmo, as suas crenças, etc. Isso aqui não invalida o Big Five, eu acho que utilizar os dois é excelente, se você puder entender isso, eu vou trazer no curso a relação desse com outras escalas. Utilizar outros testes alinhado a isso é excelente. Mas se você é tipo eu, não gosta muito de escalas, não é muito do perfil de diagnóstico, etc., mas gostaria de fazer uso de uma base científica para a clínica, essa escala aqui vai ser para você, tá? Então, tenho feito aí um curso, entrei em contato com alguns especialistas que traduziram essa escala lá na Alemanha, na Inglaterra, e eu estou buscando uma tentativa, quem sabe em algum momento aconteça, de trazer a tradução dessa escala para o nosso português. Tá? A primeira vez que teria em português é uma tentativa que eu estou. Quem sabe isso vai acontecer futuramente. Mas, enfim, eu recomendo muito que vocês façam esse curso. A gente fez uma pré-venda, então a pré-venda, o valor está bem simbólico para quem já está fazendo o curso, para quem é da comunidade. Depois do dia 30, esse valor retorna para o valor normal, então vai ir para o valor um pouco mais alto, tá bom? Claro que esse teste vai ter um certificado reconhecido internacionalmente, porque o conteúdo está baseado na literatura internacional, então é viável que você seja um dos poucos profissionais reconhecidos com esse conhecimento aqui, tá bom? Depois você entra em contato lá com a Milene, lá ela vai passar mais dados para vocês. A gente vai ter 3 encontros, cada encontro vai ter em torno de 2 horas e meia, tá? Eu vou apresentar, lá ela já vai te passar os tópicos dos encontros, quais são os temas que nós vamos abordar. Se você não conseguir assistir ao vivo, não precisa, porque depois vai ficar gravado, tá bom? A gente inicia dia 6 do 6 às 19. Ok, gente, é isso. Então vamos para nossa aula finalmente. E aí eu vou basear um pouco já da minha fala na ideia que o Marcos Ramos cunhou esse termo e eu acho muito legal, que é a falácia cortical. O que que significa, o que que ele quer dizer com a ideia de falácia cortical? Durante muito tempo, derivado tanto das metodologias e das limitações científicas com que nós tínhamos algum tempo atrás, como da própria filosofia, os cientistas começaram a observar no ser humano uma instância que, diferente da outras instâncias cerebrais de outros mamíferos, era única no ser humano. Por quê? Porque essa instância que a gente chama de neocórtex, que seria representado por essas ondulações, chamado em neurociência de giros e sulcos, toda essa parte aqui, sem considerar o tronco cerebral e o cerebelo, toda essa parte aqui, ó, seria considerado o neocórtex, esse capacete que nós temos. Isso chamou tanto a atenção dos cientistas que eles começaram a observar que o grau de inteligência que o ser humano tem pode estar relacionado a essa região. Por quê?
Porque o ser humano tem um grau de racionalização, um grau de questionamento, um grau de inferência, de planejamento e cognição que nenhum outro mamífero apresenta. Isso em termos cognitivos comportamentais. E, paralelo a isso, como material biológico, como instância materialista, nós temos uma estrutura cerebral chamada neocórtex, composta por essa camada de giros e sulcos, que é maior, é mais desenvolvida, mais nova do que qualquer outro mamífero. Ou seja, qualquer outro animal não apresenta uma instância tão desenvolvida, tão gigantesca quanto o ser humano de neocórtex. Significa, então, na perspectiva desses cientistas, que o que nós temos de inteligência, de racionalização, de mentalização, vem especificamente dessa parte que está distinta dos outros mamíferos. Se os outros mamíferos apresentassem essa mesma instância desenvolvida do tamanho tanto quanto nós temos, então nós também teríamos outros mamíferos com o mesmo grau de inteligência que os seres humanos. Como não existe isso, também não existe nenhum outro mamífero com tal grau de inteligência. Essa é a perspectiva e a primeira ideia que o cientista daquela época tem. Então, essa camada grande que nós temos aí, cheio de dobras, seria a base, a casa, o núcleo, a essência, a fonte daquilo que gera a nossa inteligência, a nossa capacidade de sonhar, de mentalizar, de raciocinar. Isso é o que o Mark Solomon cunhou como falácia cortical. Por que uma falácia? Por que ele chama isso de falácia? Bom, então, né, vocês podem ver essa instância, eu tirei só a parte do capacete aqui do neocórtex, isso é só neocórtex, tá, gente? Que é muito desenvolvido no ser humano e nenhum outro animal. E aí eles começaram a perceber que, então, se essa instância ela é maior, ela é mais desenvolvida apenas no ser humano, é nessa instância está localizado aqui a capacidade do ser humano raciocinalizar, ou seja, a inteligência do ser humano é ocasionada, ela surge especificamente do neocórtex e de nenhuma outra instância, de nenhuma outra estrutura. A filosofia, também interessada, acho que uma das primeiras evidências a pensar sobre emoções, pensar sobre afetos, pensar sobre mentalização, imaginação, espiritualidade, partiu dos filósofos daquela época. Então, os filósofos começaram a perceber e a intuir que essa região chamada de neocórtex, então, que é única no ser humano, seria responsável por gerar a nossa mente, por gerar as nossas ideias, por gerar as nossas fantasias. Ou seja, tudo isso, na perspectiva desses filósofos, acontecia nessa região. Essa região do cérebro produzia imagens, produzia fantasias, produzia os pensamentos, racionalizações, inclusive os questionamentos. E esses questionamentos, então, né, eram a base, o que dava luz a comprovar que uma consciência, que uma emoção, que um afeto e uma inteligência existe. Quando eu falo de tamanho, do porquê que isso chamou a atenção do cientista daquela época, para vocês terem uma ideia, se a gente pegar o cérebro de um macaco mais evoluído que nós temos, macaco que tem o nosso maior DNA, vamos supor assim, os bonobos, orangotangos, etc. Se a gente pegar o neocórtex dele, tirar essas dobras e espalhar, ele vai dar uma folha A4, aproximadamente uma folha A4 de tamanho. Mas se a gente pegar o mesmo neocórtex do ser humano, eu estou falando só esse capacete, e espalhar ele, ele daria mais de 4 folhas de A4. Ou seja, em tamanho, por mais que a gente não consiga ver isso aqui, porque eu falo sempre que o cérebro é como uma folha amassada. Se você amassa essas 4 folhas, bem amassada, ela vai ficar desse tamanho. Mas se você abrir, são 4 folhas mesmo. Né? Por quê? Porque o cérebro ele volta assim para dentro, ó, ele encolhe para dentro. E quando a gente vai abrindo isso, vem à tona. Então, 4 folhas de tamanho, de espessura, para uma folha para o mamífero mais inteligente depois do ser humano. Inteligente no sentido de cognição, de raciocínio, etc. Tá? Então, a comparação desse tamanho, né? Então, se o tamanho do neocórtex é maior do que é o de outro mamífero mais evoluído depois do ser humano, evoluído no sentido cognitivo, então é por isso que o ser humano é mais inteligente, porque o neocórtex dele é maior. 4 folhas de A4. Se a gente pegar como exemplo um macaco mais evoluído, ele levaria meses, anos às vezes, para aprender um comportamento muito simples. O ser humano, apenas por inferência, apenas pela fala, pela instrução, ele é capaz de aprender aquilo em minutos, tá? E aí eles começaram, então, a entender que essa inteligência vem dessa diferença materialista mesmo, básica. É esse capacete que é a origem
da nossa inteligência. É esse capacete que faz nós pensarmos, termos capacidade de raciocínio e lógica que nenhum outro mamífero tem. Por que que o Somos chama isso de uma falácia cortical? Porque depois dos estudos, em especial depois, né, da morte do Freud, que os avanços neurocientíficos começaram a acontecer, eles foram perceber que essa ideia, tanto da filosofia como dos cientistas daquela época, ela foi tão forte, ela foi tão intensa e se espalhou de uma forma tão significativa entre os pesquisadores, os cientistas, então, começaram a perceber que eles perderam muito tempo estudando o neocórtex, concentrado nessa fonte da inteligência do mamífero, que esqueceu de explorar outros campos, outras instâncias cerebrais que já estavam presentes nos mamíferos, mesmo antes do neocórtex existir. Então, o Somos está falando que isso é uma falácia, por quê? Porque a ideia de você ficar concentrado ali impediu que eles percebessem uma coisa muito simples e significativa, que as emoções que hoje nós valorizamos e falamos tanto sobre a ideia de inteligência emocional, como se a ideia de inteligência emocional dependesse de um neocórtex, como se a inteligência fosse fruto de um neocórtex. E aí o Somos vai dizer que as emoções e a própria consciência, de acordo com os estudos mais recentes, surgem em regiões mais primitivas e profundas do cérebro. Ou seja, aqui eu estou falando que a base da nossa consciência e a base de onde surgem as emoções é no tronco cerebral e no sistema límbico, aonde estão localizadas as necessidades afetivas que eu tanto falo para vocês lá no curso, tá? Então, essas instâncias, eu já falei em outra aula, que elas surgiram do cérebro como uma árvore. Esse tronco cerebral, esse sistema límbico, que seria o tronco de uma árvore e os galhos de uma árvore, só eles podem dar luz aos frutos. São eles que geram esses frutos e assim sucessivamente as folhas. Não são as folhas e os frutos que geram o tronco ou o galho. Nesse processo evolutivo é de baixo para cima. Então, o tronco cerebral e o sistema límbico já estavam ali antes mesmo dos mamíferos terem um neocórtex. E esse tronco cerebral e esse sistema límbico criou de forma muito eficaz os mamíferos que vieram antes de nós, no sentido de atender às suas necessidades, no sentido de correr de perigo, no sentido de buscar parceiros para ter relação e, consequentemente, passar o seu gene adiante. Esse tronco cerebral e esse sistema límbico já cumpriam e garantiam a função da sobrevivência, muito antes de um neocórtex. Por isso que o Somos está dizendo que se nós não tivéssemos perdido tanto tempo estudando o neocórtex, concentrado, encantado por esse tamanho, por essa ideia da fonte da inteligência, nós teríamos um conhecimento muito mais evoluído sobre o funcionamento cerebral. Teríamos, inclusive, muito antes descoberto que a consciência está fundamentada no tronco cerebral, sistema límbico, e não no neocórtex, como por tanto tempo aquilo acreditou. Praticamente, essa ideia que foi influenciar os cientistas vieram da própria filosofia, que começou a intuir a ideia de pensar, a ideia de racionalizar, como se o pensar, o racionalizar, fosse a fonte, a base do que nós chamamos de consciência e inteligência. E aí os estudos comprovam outra coisa, que não. Essas regiõezinhas aqui, ó, tronco cerebral em amarelo aqui e vermelho, sistema límbico, é a base, a fonte da nossa consciência, como é a instância, ou seja, o termômetro, o Waze da vida, que guiou os primeiros mamíferos a chegar nos seus destinos. Destinos esses que eram as suas necessidades para garantir a sua sobrevivência. Alimento, segurança, descanso, vínculo e assim sucessivamente. E hoje, nós aparentemente somos humanos totalmente dependentes de um neocórtex. Como se o pensar, o racionalizar, o sentir, o conseguir atender necessidades que nós temos, fosse algo que somente o neocórtex pode fazer. Quando, na verdade, essa necessidade surge aqui, não surge no próprio neocórtex. Aquilo que eu falo, que a capacidade de sentir precede a capacidade de pensar. Então, pensamentos, racionalização, surge de algo que foi sentido. E não algo que foi sentido surge de uma racionalização. Não é o pensar, o racionalizar, que vai facilmente ativar um afeto. Mas é sempre um afeto, uma necessidade afetiva que vai desencadear uma ação, uma crença, um medo, um pensamento. Tá? Ou seja, de baixo para cima e não de cima para baixo. Por isso que a proposta de tratamento que eu sempre trago e evidencio é a proposta de baixo para cima.
comprovando a ideia do somos de uma falácia cortical, como se fôssemos totalmente dependentes do neocórtex, nós podemos olhar, por exemplo, para não somente o bebê, uma criança, mas qualquer mamífero que nasce, né? O mamífero, ser humano, etc. Quando ele nasce, um bebê, ainda assim, recém saiu do útero da mãe, esse bebê já tem necessidades para serem atendidas. O primeiro trauma, o primeiro medo que ele tem é a ideia de sair de um lugar, de um espaço que era totalmente seguro, que era totalmente acolhedor, silencioso, conchegante, protetor, e de repente ir para o mundo barulhento, frio, instável, sair passando de mão em mão, etc., o tapinha que ele leva nas costas. Nesse primeiro momento, o bebê ele já consegue, sem nenhum tipo de neocórtex que dá base para ele fazer isso, ele já consegue, se colocado no seio da mãe, mamar, ele já consegue sugar o leite da mãe, sem ter ensinado ou aprendido a nível cognitivo essa função. Ele já consegue chorar, intuído por um medo, uma fome, uma insegurança, uma dor que ele está sentindo. Ele já sente dor, ele já tem estímulo sensorial para a dor, que é sinalizado para ele, não porque o neocórtex sentiu que aquilo doeu, porque o afeto sinalizou para ele que ele está tendo um estímulo sensorial. O medo que ele tem, o prazer, a felicidade, o reencontro com a mãe. Tá? Então, isso não depende especificamente de palavras, de raciocínio, de cognição. Porque o bebê, saído do útero da mãe, ainda sem o neocórtex totalmente desenvolvido, sem pensar, sem conseguir utilizar palavras, sem memórias de como atender aquelas necessidades, ele já consegue sinalizar para a mãe, para esse mundo externo, as necessidades que ele tem. E com essa ferramenta de sinalização, de chamado, de sinalização de uma necessidade em desvio, ele já consegue suprir e garantir a sua sobrevivência. E isso não depende do neocórtex. Como nenhum outro mamífero que está aí tem essa necessidade ou depende de neocórtex para sobreviver. Então, aqui nós estamos dizendo que essa vida emocional e consciente, ou seja, a própria consciência que vai fazer você ter ciência do que você tem como necessidade, a consciência emocional do que é positivo e do que é negativo, ativado pela substância cinzenta periaquedutal, que já está no tronco cerebral, ela já está presente mesmo antes do próprio córtex se desenvolver, mesmo antes do neocórtex estar totalmente evoluído. Mesmo antes da criança conseguir elaborar palavras, mesmo antes da criança conseguir elaborar pensamentos, intuir reflexões, intuir cognições, esses afetos, essa vida primitiva, básica, mas eficaz já está presente. Porque se o bebê dependesse da fala, do explicar para a mãe que ele está sentindo medo e não fome, que ele está sentindo dor e não fome, ele não sobreviveria. É por isso que esse sistema primitivo está lá. Porque assim como ele garantiu a sobrevivência dos mamíferos há mais de 500 milhões de anos atrás, ele continua garantindo a sobrevivência nessa primeira infância até hoje. Então, a fonte mais primitiva da nossa consciência, ela está construída e ela se desenvolve, se apresenta muito antes da própria cognição, muito antes do pensamento. Para isso, para eu sentir alguma coisa, entender que eu tenho determinada necessidade, eu não preciso de imagens, eu não preciso de uma racionalização, de uma inteligência. Os afetos são o Waze que guia essa criança no mundo de incerteza. Colocar o dedo na tomada dói. Tocar numa panela quente dói. Aquilo dói, rapidamente eu recuo. Foi uma experiência negativa, rapidamente eu evito. Foi uma experiência positiva, eu reforço, eu quero mais, eu vou em frente, eu sigo. Ou seja, não é a inteligência, não é o córtex que guia, que garante a sobrevivência dessa criança, como não é o córtex, a inteligência, a racionalização, que garante a sobrevivência de tantos outros mamíferos na Terra. E, aparentemente, vivem muito melhor do que nós por não ter o neocórtex. Eu sempre bato nessa tecla de que quando se um cachorrinho tivesse aqui dando uma aula para vocês, ele sente sede, ele vai deixar vocês aqui e vai suprir a necessidade dele. Um ser humano não. Intuído pelo esse neocórtex, os valores sociais, os valores éticos, os valores sociais, etc. Eu preciso terminar a aula para depois tomar água, ou então eu vou fazer só mais uma planilha, só mais uma hora, depois eu tomo água. Ou seja, nós começamos a utilizar essa refinação, esse neocórtex, essa inteligência, para protelar
as nossas necessidades afetivas, em vez de refinar as nossas necessidades afetivas. Fazer uso do neocórtex é dizer, pessoal, me dê um momento, tenho uma necessidade, vou me ausentar por 2 minutos e vou tomar água e retorno. Não é a ideia de, vou ignorar, então vou só fazer o que eu tenho como necessidade, não. Neocórtex entrando para refinar esse aprendizado para que eu consiga atender as minhas necessidades de uma forma mais efetiva, de uma forma mais refinada, de uma forma que não comprometa a minha sobrevivência social, a minha ética de pertencimento. Para isso, eu tenho necessidades que são sinalizadas a nível primitivo e eu tenho um neocórtex que vai gerenciar uma melhor maneira de atender essas necessidades. É por isso que o Freud vai dizer lá atrás que a criança ela é puro id. Por que a criança é puro id? Porque ela só tem necessidades. Se ela sentir fome, ela quer comer e tem que ser agora. Se ela quer fazer cocô, ela tem que fazer e agora, e não importa se você está numa fila, se você está recebendo uma visita, não importa. É a necessidade que o corpo tem. Depois disso, quando entra o neocórtex, significa, sei lá, quero fazer cocô, mas eu não posso porque eu estou numa reunião. Eu vou usar a minha inteligência, esse neocórtex elaborado, para pedir 2 minutos, para pedir uma licença, para eticamente, educadamente, gentilmente, pedir um tempo, pedir para me ausentar. É para isso que o neocórtex está aí, para refinar uma capacidade que já garante a sua sobrevivência por si só. Aí vem essa evolução, esse mezanino, como o Somos chama, para dar outras ferramentas para auxiliar a suprir essa necessidade. O que nós estamos fazendo, que eu acho que está gerando muito sofrimento, muitas patologias para os nossos pacientes, é ensinar os nossos pacientes a usar essa inteligência para reprimir, para suprimir as necessidades afetivas, em vez de usar esse neocórtex para elaborar, para evoluir, para refinar a forma de atender essas necessidades afetivas. É por isso que o objetivo maior da terapia psicanalítica é reforçar, desenvolver, amadurecer o ego do paciente. Por quê? Porque é o ego que atende essas necessidades. O ego, paralelo ao neocórtex e ao sistema límbico e tronco cerebral, nessa instância mediana, como Freud vai dizer, lá no id, ego e superego, do aparelho psíquico, como ele geniamente desenhou aquilo, nesse meio está o ego. O ego fala assim, eu tenho uma necessidade, eu preciso atender essa necessidade. Mas eu tenho um valor social, eu tenho um valor moral, a ideia do superego. Como que eu posso ter um ego desenvolvido, amadurecido, para eu atender essas necessidades de uma forma eficaz, sem gerar prejuízo, sem trazer consequência, não deixando que um valor moral impeça eu de atender a minha necessidade, mas nem deixando que uma necessidade faça eu ignorar o valor moral. É um meandro que tem no meio disso, é uma inteligência para fazer um equilíbrio, um dinamismo em atender essa necessidade sem ignorar ou sem ser, de certa forma, anulado, suprimido por essas duas inteligências. Então não é sobre dizer você não pode fazer isso, você precisa suprimir isso, você precisa suprimir a ansiedade, você precisa controlar a ansiedade. Sentiu ansiedade? Faz uma respiração diafragmática. Não, primeiro entende para onde a ansiedade aponta. Se você entendeu para onde a necessidade aponta, ou seja, a ansiedade está dizendo que tem uma necessidade de desvio. Se você ensina ou se você taca só medicação no paciente sem colocar ele no processo terapêutico, você está ensinando ele a silenciar o que ele está sentindo, a silenciar o sintoma, mas a necessidade continua ali. E só acontece, gente, porque é questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. É unicamente por isso que o tronco cerebral é tão forte, é tão intenso. Então, aqui eu estou dizendo que o neocórtex tem uma função, ele tem uma função primordial, maravilhosa para convivermos em sociedade. Mas ele não é mais importante do que o tronco cerebral. Ele não veio primeiro do que o tronco cerebral. O tronco cerebral, os afetos, as necessidades vieram antes. E o que eu estou batendo na tecla é que o que veio primeiro não pode perder a sua importância. O que evoluiu primeiro, o que garantiu sobrevivência primeiro, não pode perder a sua importância nesse grau de sobrevivência. A partir desse tronco cerebral, sistema límbico, surge o neocórtex para refinar esse aprendizado. Eu falo que o neocórtex ele é uma atualização para o celular que você já tinha. Mas você só pode ter essa atualização se você tiver o celular. Se você não souber utilizar o celular, teclas, etc., aplicativos, a atualização vai te confundir.
Em vez de nós utilizarmos essa atualização para deixar o celular mais potente, o que nós queremos é fazer é ignorar o celular, o aparelho, a nossa história, o nosso percurso, a nossa identidade, para construir uma identidade social, para construir uma identidade cultural, para construir uma identidade das mídias sociais, da aparência, da vaidade. O problema é que essa vaidade, essas mídias sociais, essa fama, essa aparência, não vai funcionar, vai travar, vai entrar o indivíduo em colapso se o corpo dele, se a estrutura, se a história dele não sustenta aquilo. Se a vaidade, a fama, o trabalho, o dinheiro não é a necessidade que ele tem, não é o que ele precisa. Por isso é o que o indivíduo precisa e como encontrar isso na realidade. Por isso fortalecer o ego, tá? É uma ironia muito fascinante dentro do campo, na história, no percurso da ciência mental, compreender que por mais que o Freud seja criticado, tentado invalidado, né, na cultura contemporânea, nas ciências contemporâneas, o Freud, há mais de 100 anos atrás, já possuía tantas, mas tantas peças desse quebra-cabeça que nós estamos montando no século XXI. Ou seja, há mais de 100 anos atrás, há um século atrás, o Freud já tinha a maior parte do quebra-cabeça que nós estamos montando, que nós estamos conseguindo montar hoje. Imagina que a ponte entre a mente e o cérebro que eu falo é esse quebra-cabeça. E as estruturas, as bases para essa ponte, o Freud já tinha. Ele já tinha as vigas, os pilares que iriam sustentar essa ponte que nós estamos hoje construindo. Lá atrás, quando ele fala sobre as emoções, quando ele fala sobre os processos inconscientes, quando ele fala sobre instâncias que têm necessidades como o id, instâncias comportamentais, quando ele fala sobre o superego, os valores morais, culturais, quando ele fala sobre um intermediário que tenta atender as duas instâncias, id, ego, superego. Ele já está falando de um funcionamento cerebral que nós conhecemos hoje. Mas mesmo Freud, com a sua genialidade, assim como o cientista lá atrás, também intuídos pela própria filosofia que o Freud também estudou bastante, foi influenciado para ela, ele acabou construindo essa ponte para um outro lado, para um outro lugar, para um outro destino, e não para onde deveria ser. Então, mesmo Freud, ele foi influenciado quando a gente falava de consciência, a ideia de onde está a consciência, a inteligência, ele foi influenciado por isso, ele foi vítima dessa fixação do coletivo acadêmico, do coletivo filosófico, sobre onde estaria a nossa consciência, a base da nossa inteligência. Então, o Freud cometeu também o erro, como a maioria dos outros, de apontar para o neocórtex a fonte da consciência, a casa, o núcleo da consciência, a base da inteligência. Por isso que o Freud vai dizer que, notem isso, gente, por isso que o Freud vai dizer que lá atrás, uma das funções do processo psicanalítico é trazer à consciência o que está no id, o que está no inconsciente. Trazer à consciência, através da livre associação, da interpretação dos sonhos, o que está no inconsciente. Ou seja, tornar consciente o desejo que você tem. Tornar consciente que quando você diz que odeia determinada pessoa, é porque determinada pessoa faz você se lembrar de você mesmo. Hoje nós entendemos que não é necessário tornar consciente o que já é consciente. Não é necessário tornar qual é a necessidade que o paciente tem em evidência, porque o paciente já sente essa necessidade. Ele já tem clareza do que ele está sentindo. Então, independente do que eu diga, é isso que você está sentindo, não é isso que o paciente precisa, não é essa a base do tratamento. A base, o que o paciente precisa como solução, ok, é aquilo que eu preciso. Mas como eu posso atender aquilo que eu preciso? Como eu posso alcançar essa necessidade? É esse modelo preditivo que é a base do nosso tratamento. Esse é a essência daquilo que nós trabalhamos. Atualizar o caminho, atualizar a própria ponte que o Freud construiu para chegar até a necessidade que o indivíduo tem. Mas quem atualiza essa ponte não é o neocórtex. Ele é parte desse processo. Mas atualizar dessa ponte requer muito mais do que pensamento, do que racionalização. Tá? Requer um sentir novo, um sentir diferente.
um sentir de uma forma, de uma maneira, de um modo, em um momento diferente. Então, mesmo o Freud, com muitas peças que ele tinha desse quebra-cabeça, ele foi, de certa forma, direcionado, influenciado a também entender que tirar essa memória do id é levar essa memória para o neocórtex, ou seja, tirar desse processo inconsciente, tornar aquilo consciente, vai fazer o sintoma desaparecer. Não. Quantos pacientes eu tenho, gente, que o paciente já traz um grau de clareza, o paciente já traz um grau de sabedoria sobre por que ele é como é, por que ele sente o que ele sente. Ainda assim, o paciente não consegue resolver aquilo. Quantos profissionais eu tenho, profissionais que atendem outras pessoas, e têm patologias, e têm sintomas, e sabem de onde vêm os sintomas, e sabem o porquê da patologia, mas ainda assim não conseguem resolver aquilo. Modelo preditivo. A gente sabe o que sente, mas a gente não sabe, ou melhor, a gente não sabe, não aprendeu, não automatizou uma forma eficaz de atender a necessidade que nós temos. Por isso a necessidade é latente, por isso ela continua ali o tempo todo. Por isso a gente tenta buscar ela nos sonhos. Por isso os sonhos são um alívio, uma realização da necessidade que eu não consigo na vida desperta. Porque os sonhos não têm valor moral, os sonhos não têm valor cultural, os sonhos não têm valor de gravidade, o sonho não tem leis da física, então lá você pode tudo. Por isso lá eu posso voar, eu posso estar com a pessoa, eu posso fazer o que eu tenho vontade. Isso é a ideia do sonho, a realização de um desejo.